E aí, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto hoje. Olha só, a gente vive um momento assim absolutamente fascinante na história da tecnologia corporativa. Para qualquer lado que se olhe, tem essa corrida maluca para integrar a inteligência artificial no dia a dia das empresas. Mas nesta nossa análise de hoje sobre os segredos dos impérios digitais, a gente vai entender por que tratar essa integração toda como se fosse só instalar um aplicativo do celular novo é um erro literalmente fatal. Os dados mostram pra gente que a IA corporativa não é aquele milagre do tipo plug and play. Muito pelo contrário, ela exige a mesmíssima precisão, disciplina e rigor de um projeto gigantesco de engenharia estrutural. Imagina só a construção de uma metrópole inteira. É bem desse nível de complexidade que estamos falando aqui. Isso nos leva a pensar numa coisa bem absurda, mas que ilustra perfeitamente o cenário atual. Parando para pensar, alguém em sã consciência investiria dezenas de milhões para levantar um arranha-céu ultramoderno, cheio de vidro e aço, lá no meio de um centro financeiro global, sem contratar um engenheiro-chefe? Ou pior, sem desenhar uma planta baixa calculada milimetricamente? A resposta óbvia é um sonoro não, né? O risco da estrutura simplesmente colapsar e jogar tudo no lixo seria imenso. Seria uma verdadeira loucura no mundo físico. Mas olha que curioso, o mundo corporativo parece que simplesmente esquece dessa lógica básica quando a gente entra no universo digital. E o ponto-chave aqui é justamente esse contraste chocante. De um lado, a gente tem o arranha-céu físico. Ele exige, sem sombra de dúvida, uma liderança técnica forte e um planejamento super rigoroso para não desmoronar sob o próprio peso. Agora, do outro lado, a gente olha para a IA corporativa. E, por ironia do destino, o que se vê são organizações construindo seus sistemas agora mesmo, usando um monte de ferramentas soltas. Sabe aquela coisa de ir juntando APIs de forma caótica? É como construir um prédio gigantesco em cima de areia movediça. É um nível de improviso que chega a ser assustador. Bom, isso nos leva ao primeiro ponto da nossa análise. A roleta russa da inteligência artificial. Aquele frenesi de fazer tudo sem ter um mapa. Acontece que o mercado hoje está vivendo uma pressão absurda. Todo mundo querendo resultado para ontem, com aquele medo gigante de ficar para trás. Aí, as lideranças saem assinando planos caríssimos de grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, de olhos fechados. Literalmente às cegas, sem um único mapa técnico mostrando por onde a informação vai passar. E adivinha? A pressa é inimiga da perfeição, e o resultado é um verdadeiro roteiro de terror corporativo. Primeiro, sistemas super frágeis que saem do ar por qualquer oscilaçãozinha de latência na rede. Depois, os custos de inferência ocultos, aquela conta que chega no fim do mês e drena o orçamento porque fugiu do controle. Ah, e tem as famosas alucinações de dados, que é quando a IA inventa uma informação com tanta convicção que pode destruir a reputação de uma marca em segundos. O resultado de tudo isso? O ecossistema inteiro entra em colapso, gera aquela preguiça digital e uma fadiga de contexto enorme. Basicamente, entrega-se uma tecnologia que custa uma fortuna, mas na qual ninguém tem coragem de confiar na hora de tomar decisões cruciais. E é aí que entra a nossa segunda parte, a planta baixa soberana, ou seja, como trazer ordem para todo esse caos. Então, como é que a gente organiza a casa? A grande virada de chave, o verdadeiro segredo desses impérios digitais que prosperam, não é escolher qual modelo de IA está na moda nessa semana. Não mesmo. A verdadeira soberania está na arquitetura de sistemas. Essa sim é a verdadeira planta baixa. É essa engenharia de arquitetura que vai ditar, com precisão absoluta, as regras desse jogo hipercompetitivo. É ela quem orquestra o conhecimento de uma organização, que cá entre nós é o ativo mais valioso e insubstituível que existe, fazendo com que tudo rode perfeitamente dentro desse maquinário tecnológico. Mas na prática, como é que essa orquestração funciona? Vamos dar uma olhada no coração dessa máquina de elite, no fluxo cirúrgico da informação. Passo 1. O conhecimento é capturado. É a hora de juntar todos aqueles ativos proprietários insubstituíveis que dão a vantagem competitiva real do negócio. Passo 2. A gente pega esses dados brutos e refina através de um RAG estruturado, sabe, aquela geração aumentada por recuperação para garantir que a IA entenda direitinho o contexto interno da empresa. Passo 3. Proteção total. Tudo isso fica cercado por guarda-reios invisíveis, que são tipo barreiras de segurança para evitar as terríveis alucinações e manter a consistência. E por fim, o passo 4. A entrega. A informação chega na ponta com latência zero, fornecendo respostas cirúrgicas rápidas e prontas para escalar na mão de quem precisa decidir. É um fluxo simplesmente indestrutível. Caminhando agora para nossa última etapa, o futuro do império, a construção de uma base verdadeiramente indestrutível.
Olha, ver essa engrenagem toda rodando redondinha é muito empolgante, porque significa dar um basta nas velhas práticas, fim dos puxadinhos tecnológicos. Chega daquelas gambiarras digitais que toda semana precisam de manutenção. A ideia aqui é despertar um entusiasmo genuíno para construir um ecossistema que não quebre de jeito nenhum. E essa frase na tela resume perfeitamente o espírito da nossa análise de hoje. A informação de um negócio é o combustível mais rico da atualidade. A engenharia por trás dela deve ser tratada com o rigor absoluto de uma obra-prima. Tratar os dados empresariais com essa reverência arquitetônica é a diferença fundamental entre as organizações que vão liderar a próxima década e aquelas que vão ficar pelo meio do caminho, consertando o cabo solto. E depois de tudo isso, a grande questão estrutural que fica martelando nas salas de conselho mundo afora é super clara, mas profunda. A planta baixa corporativa já está pronta para amanhã? Essa é daquelas perguntas para se pensar com muita calma. Será que os alicerces digitais que estão sendo erguidos hoje vão aguentar o peso colossal das inovações que estão chegando, ou será que já nasceram comprometidos? Quem nos acompanhou até aqui com certeza já possui um olhar crítico e super analítico sobre o assunto. Afinal, está claro como a luz do dia que a inteligência artificial está transformando profundamente o mercado e as nossas operações, queiramos ou não. A ideia agora é saber o ponto de vista de quem nos assiste. Deixa a opinião aqui nos comentários. E olha, não precisa ser um texto longo não, viu? Uma frase precisa já basta para enriquecer demais o debate coletivo. E se esta análise gerou valor e trouxe empolgação, deixa aquele like, isso mesmo, no joinha aí embaixo. Esse pequeno gesto ajuda muito o canal. Fica um enorme agradecimento pela companhia, pelo comentário e pelo like. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.